Pode todo mundo se assentar, obrigado pessoal do louvor. Sabe, gente, que noite poderosa, que noite maravilhosa. Eu amo o mover do Espírito, eu amo o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele encontra lacunas dentro de nós, que muitas vezes nós não estamos, conseguindo identificar. E Ele consegue, com o amor, com a graça dEle, chegar nesses lugares. E como eu disse para você, Deus tem nos chamado para, de fato, honrar o sacrifício dEle e entender as coisas que têm acontecido à nossa volta. Sabe, o ano ainda não acabou, o ano está acabando, faltam 2 semanas? 2 semanas? 2 semanas para acabar o ano, e eu pergunto para vocês, o que você fez esse ano? O que você tem preparado? Como tem sido o alicerce da sua vida para o próximo ano? O que você tem feito hoje para que esse final de ano, essas 2 semanas, possam ser as melhores semanas da sua vida? Como eu disse para você, o ano ainda não acabou e Deus, Ele é maravilhoso. Ele fala assim que a luz do justo vai brilhando e brilhando até esse dia perfeito. A palavra de Deus fala que nosso Deus é um Deus infinito e nele existe coisas novas para nós descobrirmos todos os dias. E eu pergunto para você, o que você tem descobrido em Deus esse ano? Aonde você chegou em Deus até esse ano? E eu tenho algo para te falar. Se você chegou num nível muito alto, Deus tem te chamado para ir num nível ainda maior. Sabe, se você ainda molhou só as canelinhas, se você não mergulhou de fato em Deus, Deus tem te chamado para começar a correr e terminar esse ano mergulhando, para que o ano que vem você possa desfrutar de coisas sobrenaturais. Como eu disse para você, eu não sei o que você tem construído em Deus, eu não sei aquilo que você tem desejado, mas como eu disse, existem novidades divinas para nós vivermos todos os dias. E cabe a nós, cabe a mim e a você decidir viver isso todos os dias ou viver na mesmice. Sabe, nós estamos numa igreja que está em constante movimento. Nós estamos numa igreja onde tem avançado, onde Deus tem dado direções, sonhos, projetos. E se a gente ficar monótono no nosso lugar, sentado no nosso banco, acomodado, a gente vai ser um mero espectador. E Deus não tem nos chamado para ser um espectador, mas Ele tem nos chamado para ser um participante. Seja de coisas e projetos aqui na igreja, mas seja de coisas e escolhas na sua própria vida. E aquilo que você faz hoje vai determinar o seu amanhã. Aquilo que você deseja, aquilo que você busca de Deus, de fato, é o que você vai buscar. E eu pergunto para você, o que você tem buscado em Deus? Será que você tem se perdido em meio a tantas coisas? Será que você tem deixado com que as coisas andem de qualquer jeito? Sabe, nessa noite, isso serve para você e serve para mim. O que nós temos feito? O que nós temos escolhido? Quais têm sido nossas escolhas? Sabe, gente, nós devemos olhar para dentro. A palavra de Deus fala que nós devemos olhar para dentro. Maior é aquilo que há em vós do que aquilo que está no mundo. Quando ele fala maior é aquilo que está em vós, ele está se referindo dele. Maior é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Maior é aquilo que você honra, o sacrifício de Deus que recebeu. Ele passa a habitar dentro de você. E aquilo que antes era pequeno, aquilo que antes o diabo destruiu, hoje Deus, Ele reconstruiu e colocou dentro de você. Um espírito novo, um espírito recriado. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João 16:13. Vamos lá, João 16:13 fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Eu vou ler de novo, ele fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo. Repete comigo, por favor. Fala assim: Ele não falará de si mesmo. Amém, obrigado. Ele fala assim: mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Sabe, gente, nós vemos na Bíblia diversos textos falando sobre a verdade aqui. E ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele fala, eu sou Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto ele pega e ele fala assim, ó: quando o Espírito da verdade vier, ele vai te anunciar toda a verdade. E ele fala, ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar apenas o que ouvir. Sabe, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa: verdade significa realidade. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, Ele está sobre nós, Ele habita dentro de nós. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo vem sobre nós. E aí o que acontece? Ele vai começar a anunciar para nós toda a verdade. E o que eu acho mais incrível desse texto é que ele fala assim, ó: Ele não vai falar coisas de si mesmo, mas Ele vai falar apenas o que ouvir. Sabe, gente, o nosso espírito, ele vai ouvir somente a voz de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe, às vezes nós somos movidos pelas nossas emoções, às vezes nós somos movidos pelas circunstâncias que estão à nossa volta, e a gente se esquece de olhar para dentro.
Quando o segredo da nossa vida está dentro. Como eu disse para vocês, faltam 2 semanas para a gente terminar o ano. E eu pergunto para você e faço essa pergunta para mim também. Como nós vamos terminar esse ano? O que nós vamos fazer? Será que tudo aquilo que Deus devia fazer, tudo aquilo que Ele queria fazer, acabou? É isso mesmo? E agora essas 2 semanas são de férias, para a gente simplesmente tocar e esperar o próximo ano acontecer? Como eu disse para vocês, gente, a palavra de Deus fala que Deus, Ele é algo novo todos os dias. A palavra de Deus se renova todos os dias. Ele tem algo novo para você todos os dias. Ele tem algo novo para você todos os dias. Ele tem algo novo para mim todos os dias. E como eu disse para você, se a gente não olhar para dentro e não procurar a verdade, aquilo que Deus tem comunicado para nós, a gente vai viver segundo aquilo que o nosso chefe fala para a gente que a gente é. A gente vai viver segundo aquilo que as pessoas falam que a gente é. A gente vai viver uma realidade segundo o nosso salário. E eu posso falar algo para vocês. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. A gente não deve viver baseado no nosso salário. Sabe, eu sou crente, você é crente, eu sou filho, você é filho. A gente não deve viver uma vida de doença. E aí o que o mundo fala? Ah, vai vir uma terceira onda. Ah, você precisa tomar 3ª, 4ª, 5ª dose. E eu pergunto para você, e a gente vai se apoiar somente nisso? A gente tem que, de fato, sim, tomar as vacinas, estão aí disponíveis para a gente. Quem quiser toma, quem não quiser não toma. Mas eu tenho algo para te falar, tome. Se pessoas estão estudando para isso, tome. E a própria palavra de Deus fala sobre isso. Ah, mas, poxa, mas vai ser, se vier para matar a gente. Ah, mas se vier para acabar com a nossa saúde. Se for algo, irmãos, a própria palavra de Deus fala, se você beber algo mortífero, você não vai morrer. Irmãos, tá aqui essa vacina aí, toma isso daí e deixa para lá. Sabe, o maior de todos os espíritos habita dentro de você. E como eu disse para você, nós devemos viver uma realidade de vida. A gente deve viver todos os dias isso, procurando a verdade. Ah, você é um derrotado, você é isso, você é aquilo. Irmão, olha para dentro. Sabe, ultimamente eu tenho procurado olhar muito para dentro mesmo. Eu tenho buscado os meus devocionais, tenho buscado o meu tempo de intimidade ainda maior com Deus. E posso falar para vocês, irmãos, quando nós começamos a procurar de fato o Espírito Santo, quando nós decidimos procurar a palavra de Deus, procurar Ele nas Escrituras, Ele se revela para nós. Em João 14, 21 fala: aquele que ouvir meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele vai ser amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha isso. Aleluia, nossa irmãos, isso eu não sei quanto a você, mas isso me deixa muito feliz. O próprio Deus falando, olha, se você me ouvir, se você me procurar, eu vou me manifestar a você. Sabe, irmãos, eu não quero mais nada, eu não quero mais nada. Quando a gente entende de fato a grandeza disso aqui, a gente entende que tudo é pequeno demais. Tudo é pequeno demais. Deixa eu só confirmar o texto aqui, que ele fala sobre isso. Mas ele pega em Mateus 6,33, ele fala: busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha como isso é maravilhoso. Sabe, quando nós decidimos olhar para Deus, olhar para a palavra dele, ele fala: busquem a mim e as demais. Sabe, ele, de verdade mesmo, ele não liga para as demais, para o seu serviço, para o que você está fazendo, para a situação que está externa, para a doença que está chegando à sua porta. Ele fala: busque a mim. E as demais coisas, o que é miséria, o que é mixaria, isso que você às vezes considera como maior do que a mim, joga fora, olha para mim. E Deus nessa noite, Ele tem nos chamado para uma quinta de poder e tem falado: olha para mim, o ano ainda não acabou, existem coisas novas que você pode viver em mim, e eu estou aqui disponível, só você me buscar e eu vou me manifestar para você. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem vivido e que você tem tido problema, seja a área financeira, seja no seu casamento, seja na criação dos seus filhos, mas Deus está falando: olha para mim, me busca, porque esse ano eu ainda tenho grandes coisas para fazer para você. Esse ano eu tenho grandes coisas para que você possa desfrutar em mim. Eu sou uma fonte inesgotável, e Ele está te chamando, te chamando, te chamando. E eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu quero responder essa chamada de Deus. Eu quero ser alguém disponível para que Deus possa contar comigo. Sabe, como eu falei para vocês, o diabo, o pastor Leandro falou na verdade no último culto, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. E nesses dias ele tem plantado mentiras ao nosso respeito. E nesses dias ele tem plantado coisas, tem falado coisas a respeito de nós que não são verdades. E a palavra de Deus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu disse para vocês, a verdade é uma realidade. O significado de verdade significa realidade. E o diabo vem para deturpar a realidade. Você é filho de Deus, você é curado, você é salvo, você é lindo, você é linda, você é amado. Mas o que o diabo fala? Ele vem distorcer. Ah, se você é lindo, ele fala: você é feio. Ah, você é amado. Não, ninguém te ama. Ah, eu sou próspero em Deus. Não, você não é. E aí o que acontece? Se você não decidir olhar firmemente para Jesus, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sabe o que vai acontecer? As realidades do diabo, as coisas desse mundo vão começar a tomar conta da sua vida, e você vai viver a realidade daquilo que você fala. Você vai começar a viver a realidade daquilo que os seus olhos estão olhando. Como o pastor falou no último culto, ele falou assim: aquilo que você ficar olhando, você vai ficar desejando. Irmãos, isso serve para o pecado, mas serve para as coisas desse mundo também. Se você ficar olhando só para a doença, você vai pegar doença. Se você olhar só para a mente, para a falta, você vai desfrutar de uma vida de falta. E aí eu pergunto para vocês: o que nós temos olhado?
Quais têm sido as nossas visões? O que será que a gente tem feito? Sabe, irmãos, quanto mais tempo a gente ficar de olho na televisão, a gente vai ver as realidades da televisão. E quanto mais tempo a gente ficar de olho na Bíblia, a gente vai ver as realidades da Bíblia. Isso serve para você e serve para mim também, porque antes de você eu estou apanhando e eu tenho que ler mais. Deus tem nos chamado para esses dias. Deus tem nos chamado para buscar mais. Deus tem nos chamado para correr mais rápido. Sabe, aquilo que a gente decide hoje, são aquilo que a gente vai viver amanhã. Como eu disse para você, gente, o ano não acabou. Existem coisas novas para a gente ver ainda esse ano. Eu não sei quanto para vocês, mas para mim esse ano voou. E se você for parar para calcular, 2020 foi o ano da pandemia. E eu pergunto para vocês, o que será que a gente tem vivido nesses dias? Será que a gente só tem colocado uma máscara no nosso rosto, decidido, quer saber, eu vou ficar calado, vamos viver aí o que está dando para viver. Se me mandar embora, o que eu vou fazer? Ou se me mandar embora, não sei. Sabe, gente, o diabo colocou uma máscara na nossa boca. E eu pergunto para vocês, você parou de falar? Você parou de declarar? Você parou de dizer aquilo que Deus falou e conquistou a seu respeito? Você tem decidido ficar mudo diante das situações? Como eu disse para vocês, a pandemia, ela não pode nos parar. Sabe, Deus, ele tem sido fiel. Quando nós decidimos nos posicionar de fato, ele é fiel para fazer com que as coisas se cumpram. Durante a pandemia, muitas pessoas pararam. Durante a pandemia, muitas pessoas desistiram. Mas a nossa igreja permaneceu de fé. E sabe o que aconteceu? Foi o ano onde a gente mais distribuiu marmita. Foi o ano onde a gente mais alcançou pessoas. Foi o ano onde a gente mais alcançou famílias. Foi o ano onde a turma do ha-ha-ha dobrou. E eu pergunto para vocês, o que nós não podemos fazer quando nós estamos olhando para Jesus? O que nós não podemos fazer quando nós estamos focando firmemente no autor e consumador da nossa fé? O que será que o diabo pode fazer? Ele não pode fazer nada, irmãos. Como nós lemos na palavra, o diabo é um derrotado. Mas ele tenta distorcer as realidades, ele tenta distorcer as coisas ao nosso respeito, porque nós estamos deixando. Nós estamos deixando e nós não podemos. Como eu disse para você, o Espírito Santo tem algo novo. Ele quer algo novo com você, ele quer ter um novo contato com você, ele quer falar algo novo para você todos os dias. E às vezes, se os nossos dias têm sido difíceis, é justamente por conta disso. Porque a gente não tem buscado na fonte, a gente não tem buscado algo que é maior. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Gálatas 5,16. Essa tarde eu estava brincando com a minha mãe lá em casa, tirando algumas coisas, e eu me lembrei de um texto, e Deus falou firmemente comigo nesse texto. Vai abrindo em Gálatas 5,16 e a gente já começa. E a gente lembrou da história do poço de Betesda. Betesda. E aí o que acontece, gente? Naquele poço, uma mulher, ela estava lá com sede, pegando o poço. Deus fez algumas revelações a respeito da vida dela, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, ó, o dia que você beber da água que eu te der, você jamais vai ter sede. O dia que você beber daquilo que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. E eu parei para pensar, e estudando, nós lemos a Bíblia, nós entendemos que o Espírito Santo em nós, quando Jesus, ele morreu naquela cruz, nós aceitamos Jesus, um novo Espírito é recriado, e o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. E ele fala que o Espírito dentro de você é como uma fonte a jorrar. E ele fala, o que é essa fonte a jorrar? Uma fonte a jorrar é uma fonte onde você bebe, você mata a sua sede, onde você se sacia. E ele fala do Espírito Santo sobre você. Ele fala que o Espírito Santo, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo sobre você é como um rio que flui. Sabe, naquele dia, Jesus chegou naquela mulher e pegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o dia que você beber da água que eu te der, você não vai mais ter sede. O Espírito Santo habita dentro de você, e se você não foi batizado no Espírito Santo, essa é a noite onde você vai ter a oportunidade de ser batizado. E o que acontece? Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, esse rio começa a andar. E eu pergunto para você, será que as nossas vidas, aquilo que nós temos vivido na palavra, aquilo que nós temos desfrutado em Deus, será que nós temos, quando esse rio flui de nós, será que as pessoas têm matado a sede dela, ou será que elas têm vomitado? Fica essa pergunta para você e fica essa pergunta para mim. Quando as pessoas tomam da nossa vida, o que será que tem acontecido? Ela tem tido uma disenteria lá, tem vomitado, tem passado mal e não vai mais voltar para beber daquela água? Ou de fato elas tomam e falam assim, olha, eu quero isso que aquela pessoa tem? Sabe, como eu disse para vocês, e aí? O que será que as pessoas têm bebido de nós? E isso é tão importante, porque nós somos uma nova criatura e nós somos embaixadores de Cristo. Jesus não está mais aqui nessa terra, quem está aqui nessa terra sou eu e você. E as pessoas vão ter que procurar nós para beber. E eu pergunto para vocês, o que será que nós temos bebido? O que será que as pessoas têm bebido também? Bom, como eu disse para vocês, em Gálatas 5,16 eu vou abrir aqui também. Gálatas 5,16 diz assim,
Por isso, vivam no Espírito, e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da nossa carne. Ele fala, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne. Eles entram em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Mas vocês são guiados pelo Espírito, e não estão debaixo da lei. E aí ele continua dizendo, ora, as obras da carne são manifestas pela imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Vocês, não tem ninguém se identificando com isso daqui não, né? Em nome de Jesus, né? Vamos lá, então ele continua aqui falando, e coisas semelhantes, e os advirto, como antes já os adverti, que não pratiquem essas coisas, pois vocês não vão herdar o reino dos céus. E ele começa a falar agora a respeito do fruto do Espírito, e ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Repete esse finalzinho comigo, fala assim, aí contra essas coisas, não há lei. Amém. Eu continuo aqui, ele fala assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e seus desejos, e vivemos pelo Espírito, e andemos também pelo Espírito. Repete isso daqui comigo também, fala assim, se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Amém, irmãos. Eu vou terminar por aqui, porque eu acho que isso daqui já é o suficiente. Sabe, se a gente anda pelo Espírito, se a gente vive pelo Espírito, a gente deve andar. Isso não diz a respeito somente de uma letra, porque a palavra de Deus fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, nós não devemos somente ler, mas nós devemos praticar isso que Jesus tem nos ensinado. Nós devemos praticar aquilo que a palavra de Deus tem falado. Se eu não me engano, Paulo diz assim, a Bíblia, as palavras escritas nesse livro foram escritas para o ensinamento de todos, ou foram escritas para você. Tudo aquilo que está aqui foi feito para você. Tudo aquilo que está escrito aqui foi escrito para você. E eu pergunto para vocês, sabe, se nós andamos pelo Espírito, se nós andamos... Opa, deu uma travada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. Ele fala assim, se nós vivemos pelo Espírito, nós devemos andar pelo Espírito. Sabe, não é uma comunhão somente pela leitura, como eu disse para vocês, não é uma comunhão somente por um tempo de louvor, por um tempo aqui na igreja onde nós ficamos, onde nós estamos aqui, nós levantamos a nossa mão e depois a gente volta e vai embora. Sabe, o relacionamento com Deus é um relacionamento contínuo. O pastor Leandro cansa de nos ensinar, e foi algo que eu aprendi aqui. Sabe, ele está a todo momento nos chamando. E a gente precisa resolver, a gente precisa responder essa chamada dele. Sabe, nessa noite, como nós lemos aqui, não basta somente a gente ler a Bíblia e ter uma vidinha de igreja, de domingo, ou às vezes numa quinta-feira, mas Deus tem nos chamado para passos todos os dias, uma realidade de vida todos os dias, uma comunhão com Ele todos os dias. Sabe, Deus tem nos mostrado aqui que se nós vivemos pelo Espírito, nós também devemos andar. E quais são os frutos do Espírito? É amor, paz, alegria. Então, no momento de tribulação, em vez de você rebater com xingamento, o que você vai rebater? Você vai rebater com amor. E um momento onde tudo está dissolvendo, onde tudo está caindo do seu lado, está todo mundo louco, o que você vai responder? Você vai responder paz. O problema é que a gente não tem bebido 100% dessa água do Espírito. E a gente tem deixado com que as coisas desse mundo influenciem as nossas vidas. A gente bebe do Espírito, a gente está aqui, toma como esse copo d'água, toma aqui, recebe, bebe, isso é maravilhoso, mas o que acontece? A gente esquece. Ou muitas vezes a gente vem no culto, o pastor fez isso daqui uma vez, então não é tão nojento fazer. A gente vem no culto, recebe. Pode parecer nojeira, mas posso falar uma coisa, gente? É nojento isso, e a gente faz isso às vezes. A gente vem, recebe do culto, antes de chegar em casa a gente já está vomitando. Tudo aquilo que a gente recebeu a gente não guarda nos nossos corações. Como João 14 diz, aquele que lê meus mandamentos e os guarda. Sabe, essa palavra guardar não quer dizer só guardar no seu coração, mas quer dizer viver isso. Sabe, quando a gente guarda uma instrução, se a gente sabe que a gente tem que virar para a direita, a gente não vai virar para a esquerda, porque a gente guardou aquilo dentro de nós. Sabe, a palavra de Deus tem nos chamado para esses dias, entender de fato, entender aquilo que Ele fez, e todas as vezes que nós não estamos olhando para Deus, nós estamos nos desconectando dEle. Sabe, todas as vezes que nós nos desconectamos de Deus, nós estamos perdendo a nossa identidade. O que é identidade? É aquilo que nós somos. Todas as vezes que nós paramos de olhar para Deus, nós começamos a olhar para as circunstâncias, para as coisas que estão à nossa volta, a gente se esquece quem a gente é. Quando eu ia sair com o pessoal da escola, quando eu ia para algum passeio até com os meninos, principalmente comigo, o que minha mãe falava? João, não se esqueça quem você é. Meu pai falava, filho, não se esqueça quem você é.
Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente está tão no barulho da roda das coisas que estão à nossa volta. Eu não falo somente de uma amizade, não. Mas eu falo a respeito do nosso serviço, até mesmo da nossa própria família. Falando coisas contrárias do que a Bíblia diz. Porque às vezes a gente está tão carnal e a gente esquece de fechar nossa boca e escutar. Pai, fechar nossa boca, ajoelhar no nosso quarto e ler a Bíblia. E aí o que acontece? A gente fica naquele bololô de um monte de informação, de um monte de sentimento, um monte de coisa. E o que acontece? Aquilo que era fácil, aquilo que era leve de se resolver, se torna um tremendo desastre. Porque a gente decidiu ouvir a nossa carne. E todas as vezes, gente, como o pastor disse, principalmente para a gente que é crente, que a gente conhece a verdade, é todas as vezes que a gente decidir ignorar a voz do Espírito, porque Ele fala dentro de você. Todas as vezes que nós decidimos, sabe, é como se a gente estivesse calando o Espírito e cuspindo aquilo que a gente aprendeu. Sabe o que acontece? A gente começa a andar em dissensão, a gente começa a andar nos prazeres da carne, a gente começa a mentir, a gente começa a querer roubar. Mentir, roubar, como o pastor diz, não é só dinheiro, mas a gente começa a roubar o nosso tempo, a gente começa a roubar o tempo das outras pessoas, a gente começa a roubar aquilo que... A gente começa a dar liberdade para o diabo roubar aquilo que Deus preparou para nós. O diabo não tem poder de tocar na sua vida, e ele não vai, mas se você der uma brecha para ele, ele vai chegar. Eu não estou aqui para te dar medo, porque como eu disse para vocês, o diabo é alguém derrotado, mas se a gente deixar brechas, caminhos, o diabo pode nos destruir, e digo mais, pior do que o diabo, nós mesmos vamos tomar decisões e nós vamos nos afundar. E nessa noite Deus tem nos chamado para que a gente comece a entender quem nós somos, de fato entender aquilo que Ele fez para nós. Sabe, o Luciano Subirá, se eu não me engano, no livro dele, Até que Nada Mais Importe, ele comenta algo maravilhoso. Ele fala assim, ó, eu até anotei aqui, ó, alta performance, baixa paixão, adoração perdida. Alta performance, baixa paixão, adoração perdida. Sabe, gente, se nós estamos só focados em, quer saber, eu vou orar, e é isso aí, se eu tenho que orar, eu vou orar mesmo e boa, vou orar rapidão aqui, quer saber, eu vou orar 2 horas, mas você não está com o seu coração aquilo, de nada importa, irmão. Você orou, pode ser que você sim, de fato, tenha matado sua carne, mas sabe o que acontece? Se você não fala com Deus com paixão, se você não fala com Deus com amor, se você não decide se prostrar de fato, não só por orar por orar, mas se você não decide se conectar de fato com Deus, você só vai ter orado. Luciano Subirá, nesse livro Até que Nada Mais Importe, a gente não tem ainda na livraria, mas vai chegar, é um livro maravilhoso. E ele, quando o pastor pediu para a gente da liderança ler, uma nova percepção a respeito de cristão que eu tinha, comigo mesmo, começou a mudar. Porque às vezes eu fazia jejum por jejum, fazia jejum, mas, ai pai, o Senhor me conhece, me perdoa, eu vou quebrar hoje, e aí ia lá, tomava a minha coquinha, comia a comida ali que eu queria. E quando eu li esse livro, eu entendi que Deus ele não quer uma alta performance. Ele não precisa com que você pegue e fique orando 24 horas por dia. Se você fizer isso, amém, isso é maravilhoso. Mais tempo de comunhão, mais exposto à manifestação você está. Mas se você tem somente 5 minutos na sua casa, seja intenso nesses 5 minutos. Se você tem 10 minutos, seja intenso nesses 10 minutos. Sabe, o acampamento que a gente teve foi algo maravilhoso, foi algo assim, que Deus derramou da unção e da glória dele naquele lugar. Todos que estavam lá foram impactados, sabe, foram transformados. E o que acontece? Algo de Deus foi liberado para nós lá, mas porque nós decidimos estar expostos a isso. Sabe, como eu falei para você, a gente não precisa e não deve estar só por performance, mas nós devemos estar de coração. O Fábio contou uma história para mim no acampamento, eu vou contar de uma forma bem resumida para vocês, que foi algo que me impactou de uma forma, e depois eu vou até postar esse testemunho lá no grupo da igreja. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Sabe, tinha um homem que ele não gostava de crente, ele odiava crente, ele odiava... Sabe, tu falava de Deus, ele ficava louco. E o que acontece? Chegou um dia que o amigo dele ficava falando de Jesus, falando de Deus. Chegou um momento que ele cansou e falou, quer saber? Eu vou nessa sua igreja, vou nessa igreja com você, mas é o seguinte, não quero mais ouvir depois falar de crente, não quero mais ouvir falar não quero nada, eu só vou, beleza? Beleza. O que aconteceu? Chegou um dia lá, ele combinou, falou, olha, hoje eu vou, se não me engano era uma terça de ensino, ou quarta de ensino lá na Bíblia, e a igreja estava com a porta fechada, porque era um ensino só para quem estava na igreja. E aquele homem pegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho meu amigo aqui e, por favor, eu estou pregando para ele já faz um bom tempo, já fazem meses, deixa ele entrar para que ele possa, pelo menos receber, ouvir a palavra de alguma forma, e eles permitiram que aquele homem ouvisse.
Sabe, e o irmão que estava pregando, o homem que estava pregando aquela noite, estava tão cheio de poder, tão cheio de autoridade, falando a respeito das verdades de Deus, sabe, pregando a respeito sobre Jesus, falando do poder de Deus, e aquele homem começou a ficar espantado, porque ele começou a sentir algo diferente. Ele estava bebendo do rio que existia na vida daquele homem, sabe, algo diferente ele conseguiu sentir, não só fisicamente, mas ele começou a sentir dentro do coração dele. E antes mesmo, isso é a filha dele contando, antes mesmo da ministração acabar, aquele homem não se aguentava, o Espírito Santo estava borbulhando tantas coisas ali no ouvido dele, tanto ele falou, quer saber, olha, eu quero esse Jesus, eu quero viver algo novo. Por quê? Porque ele estava bebendo de alguém que estava disposto a entregar a vida dele para Jesus, ele estava bebendo de alguém que estava disposto a não se apaixonar pelas coisas desse mundo, mas a amar Jesus com as suas ações, não só com aquilo que ele ensinava. Sabe, gente, eu posso falar uma coisa para vocês, o poder de Deus ele vai sempre se manifestar, mas uma vida totalmente errada vai ser impossível que Deus tenha liberdade para que ele possa manifestar ao povo. Sabe, o povo pode beber de uma unção, o povo pode beber de uma graça, mas o canal vai estar sempre obstruído. E sabe, as pessoas precisam beber da sua vida e da minha vida. E se a gente manter esse canal obstruído, a gente nunca vai dispensar a plenitude da palavra sobre a vida deles. A gente nunca vai conseguir dispensar a plenitude daquilo que eles precisam ouvir e aquilo que nós precisamos. Como eu disse para vocês, eu estou pregando para vocês e eu estou pregando para mim. E o Espírito Santo está aqui, ó, toma, João, acorda, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E assim como você, eu quero terminar o meu ano de uma forma diferente. Se eu caminhei mais rápido, eu quero caminhar mais rápido ainda. E aquele homem contando, ele falando de todas as histórias ali, ele falou, olha, eu quero Jesus, aceitou Jesus, e eu falei assim, eu quero esse poder, o que eu faço para ter esse poder? Ele falando a respeito do Espírito Santo, e nós sabemos, graças a Deus, pelo pastor que nós temos, pela igreja que nós temos, nós sabemos que nós não precisamos ficar horas e horas orando para que o Espírito Santo venha sobre nós, é um presente que vem junto com a salvação. Você aceitou Jesus? Está ali, o presentão para você que é o Espírito Santo, para caminhar, para te deixar sensível, sabe, para te deixar forte por dentro, para fazer com que você seja mais intrépido, corajoso. Sabe o que acontece? Ele falou, eu quero isso para a minha vida. E aí aquelas pessoas, como não tinham o conhecimento que nós temos, mas tinham um coração fervoroso, e como eu disse para vocês, gente, melhor do que a performance é a nossa paixão, é a nossa adoração por Deus. Sabe, às vezes nós estamos tão presos àquilo que nós estamos lendo, e às vezes a gente se sente o super-homem da fé, a gente se sente o Superman da fé, e às vezes a gente está fraco e a gente não quer receber a oração do irmão, às vezes a gente está fraco e a gente não quer se aconselhar com um amigo, às vezes a gente está preso num pecado e a gente tem vergonha de falar com o pastor, porque o que o pastor vai achar de mim? Eu levanto a minha mão no domingo à noite. Mais do que performance, Deus espera de nós um coração apaixonado. Como eu disse para vocês, Davi, ele não era só um homem que performava em guerras, mas ele era um homem que se rasgava na presença de Deus. Mais do que performance, Deus quer o nosso coração. E aquele homem não entendia, ele falou, olha, ora bastante tempo aí que você vai ser batizado. E aquele homem, ele foi lá, foi para a casa dele com a mulher dele começou a orar junto com ele, mas ela se cansou, começou a dormir, daí ele foi lá e orou 1 hora, foi dormir e nada tinha acontecido. No outro dia de manhã, a esposa dele perguntou, e aí, aconteceu alguma coisa? Ele falou, olha, não aconteceu nada, eu orei só 1 hora, eu acho que eu orei pouco, eu vou orar 2. No outro dia ele foi lá e orou 2 horas, e aconteceu a mesma coisa, e aí, aconteceu alguma coisa? Puxa, ainda não aconteceu nada, quer saber? Eu acho que eu ainda estou orando pouco. E é verídica essa história. Chegou, ele foi lá e começou a orar 3 horas. Falou, olha, quer saber, eu vou orar 3 horas, vou fazer uns remanejamentos aqui no meu horário, vou orar 3 horas, porque 2 horas eu acho que é muito pouco. Ele orou 3 horas. E eu pergunto para vocês, irmãos, o que aconteceu? Nada. Aí ele falou, quer saber, eu acho que são 3 horas, eu acho que eu ainda estou orando um pouco demais. Quer saber, no minha firma, eu tenho um pedacinho do meu horário de almoço ali, eu vou orar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele partiu e começou a orar perto de umas 4, 5 horas. E um dia, no trabalho dele, ele estava lá trabalhando, se não me engano, ele estava orando no momento de turno de almoço, ou algo assim, perto do final do almoço, durante a expedição, o Espírito Santo veio para cima dele com uma força tão absurda e tomou a vida daquele rapaz, e ele começou a orar, e começou a orar em outras línguas, as pessoas que estavam vendo lá, que eram crentes, começaram a ficar espantadas, falaram, meu, a gente tem que esconder ele, vamos colocar ele no banheiro, vamos levar ele para lá. Um amigo dele que também era crente levou ele para o banheiro, no nada, ele sentiu uma graça tão maravilhosa, uma unção tão maravilhosa, e ele começou também, e aí o que acontece, o outro irmão falou, meu, o que está acontecendo que eles foram lá para o banheiro, uma barulheira, e foi outra pessoa crente, foi uma dos, no final das contas, se não me engano a empresa era Consul, o dono da Consul, ele foi lá ver o que tinha acontecido, e tinham 16 pessoas orando em outras línguas, sendo batizados lá naquele lugar, muitos eram crentes, se não me engano todos, eu acho que eram crentes, estavam orando em outras línguas, e o patrão dele falou, meu, mas o que está acontecendo aqui, aqui, e aí ele pegou e falou, olha, me perdoa, patrão, a gente pode ver, a gente sempre chega no horário, a gente sempre faz tudo certinho, mas é porque o nosso amigo foi batizado do Espírito Santo, e a gente tinha que se alegrar com ele.
Sabe, irmãos, ele tinha consciência de algo maior. Sabe, eu não estou só falando para você parar a expedição do seu serviço, a não ser que o Espírito Santo invada lá e deixe acontecer mesmo, porque algo ele tem para fazer. Mas eu quero que você preste atenção no amor e na devoção em Deus, na sangria mesmo, no desejo dele desfrutar e dele beber de algo maior. Ele desejava algo maior. E como eu falei para vocês, muitos de nós, inclusive eu, 1 hora, 2 horas, poxa, 3 horas, eu acho que eu orei pouco. Quantos de nós temos orado 2, 3 horas durante o nosso dia? Como eu disse para vocês, às vezes a gente não ora todo esse tempo, e eu falo para vocês, se você não tem esse tempo, está tudo bem, desde que você seja intenso nos 5 minutos que você tem. Como eu disse para vocês, Deus ele não quer uma performance, Deus ele quer o nosso coração, Ele quer totalmente a nosso coração ligado a Ele, e todas as vezes que nós estamos ligados a Ele, a realidade desse mundo não pode nos afetar. A gente está tão conectado, a gente está tão ligado, a gente está tão linkado nele, assim, que as raízes dele estão começando a fincar em nós, no nosso coração, e a gente não sente mais nada. O que eu quero falar para vocês, deu a hora, subiu o pessoal do louvor com o microfone. Eu quero falar para vocês, para a gente terminar e a gente já se colocar de pé. Sabe, gente, quando a gente decide se conectar de fato, se o diabo vem por um caminho, nós vamos contra 2 em cima dele, do Espírito Santo. Se o diabo vem em cima das suas finanças, a gente vai com o poder do Espírito Santo para cima dele. Se o diabo vem para cima do nosso casamento, a gente por 2 caminhos vai para cima dele. Se o diabo vem por 2 caminhos, nós vamos por 3 para cima dele. Por quê? Porque ele não pode nos parar, ele não pode nos deter, ele não pode tocar a sua vida, ele não pode tocar os seus filhos, ele não pode tocar no seu futuro, mas cabe a nós a gente decidir cada vez ir mais fundo no Espírito Santo. Cabe a nós decidir cada dia que passar, a gente mergulhar mesmo de cabeça. Como eu disse para vocês, gente, é impossível nós ouvirmos o Espírito Santo dentro de nós e nós termos direções erradas. A palavra de Deus fala que Ele escreveu todos os dias das nossas vidas. E se alguém que escreveu todos os dias das nossas vidas, eu não sei quanto a você, mas eu quero ouvir aquilo que eu preciso fazer amanhã. Porque a palavra de Deus também fala que Ele tem planos de paz e não de mal, para que dá o fim que você deseja. Então que nessa noite nós possamos nos conectar cada vez mais ao Espírito, entender de fato aquilo que Ele espera de nós e correr velozmente a direção, correr velozmente a carreira, aquilo que Ele espera de nós. Se coloca de pé em nome de Jesus. E agora eu quero que você, de fato, olhe para dentro de você, sabe? Se você, por algum momento você fala, olha Deus, eu não estou te entregando tudo aquilo que eu deveria entregar, Pai, eu não estou te entregando aquilo que você merecia, ou eu não tenho sido fiel àquilo que nós precisamos, aquilo que eu precisava fazer, Pai, que o Senhor possa me dar direções e me perdoar, sabe? Então ora, fala com Ele mesmo, que eu vou orar aqui também com vocês. Então Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para primeiramente te pedir perdão, Deus. Pai, nos perdoe pelas vezes que nós fomos rasos, nos perdoe, Pai, pelas vezes que nós não estivemos 100% com o nosso coração conectado, Pai, nos perdoe pelas vezes que nós oramos só por orar. Pai, nós desejamos mais de Ti, Pai, nós desejamos mais da Sua presença, Pai, nós desejamos mais do Seu amor, Pai, nós desejamos mais do nosso tempo de intimidade com o Senhor. Pai, nós não Te engrandecemos e Te louvamos por aquilo que Você pode fazer por nós, mas nós Te louvamos e Te engrandecemos por quem Você é. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite todo o medo indo embora. Pai, nós declaramos nessa noite, Pai, as realidades do Senhor sendo cravadas no coração dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa noite o Seu Espírito, Pai, vindo de fato como um fogo sobre a nossa cabeça, para que nós possamos declarar, para que nós possamos viver, para que nós possamos ajustar o nosso tempo contigo, Pai. Deus, nós honramos a Sua presença, Pai, nós honramos quem Você é, Pai, nós honramos a soberania do Seu nome, Pai, como nós te amamos, Pai, nós te amamos, nós te engrandecemos neste lugar, Pai, nós te rendemos graças, muito obrigado, Pai. Nós te amamos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Sabe, eu tenho uma pergunta para fazer aqui para vocês essa noite. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e nessa noite você decide fazer Jesus seu Senhor e Salvador? Ou se você está aqui e por algum motivo você se distanciou dos caminhos do Senhor, mas essa noite você entende, eu preciso alinhar meus caminhos, eu preciso me alinhar meu tempo com Deus, eu preciso fluir de fato com o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui? Levante suas mãos. Não? Então, para você que está em casa, se você está em casa, feche seus olhos, pede uma oração comigo, assim, Pai, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Deus, eu reconheço o sacrifício do seu Filho Jesus, e eu desejo, Pai, viver todos os dias na sua casa. Eu desejo todos os dias viver na sua presença. Perdoe meus pecados, Pai.
eu me encontro aqui como seu filho e eu desejo viver as novidades do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui que não foi batizado pelo Espírito Santo e deseja, de fato, ter o Espírito Santo sobre você, para que você possa fluir como rios, de fato, que fluem em águas vivas, para que você possa alcançar pessoas, para que você possa se fortalecer por dentro? Ninguém? Todos batizados? Amém, amém. Sabe, gente, que prazer estar aqui com vocês. Que, sabe, noite maravilhosa. Eu cresci muito, eu espero que vocês tenham crescido também. Sabe, Deus falou firmemente no meu coração essa noite. E que seja assim, sabe, que a gente honre de fato o sacrifício de Jesus, que a gente decida viver todos os dias das realidades que Ele conquistou para nós, e que a gente não se esqueça do Espírito Santo, que antes de qualquer decisão a gente olhe para dentro e decida correr de fato aquilo que Ele preparou para nós. Amém?